Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse é um vídeo de book haul. É isso mesmo, o objetivo é mostrar todos os livros que chegaram aqui no mês de setembro e nesse início de outubro também. E é uma pilha bem grandona. Eu espero que vocês gostem, espero que fiquem comigo até o final. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta de conteúdo sobre livros e compartilhamento dessa paixão que temos pelas leituras. O primeiro livro que eu quero mostrar que chegou aqui no mês de agosto é o Da Próxima Vez, o Fogo. Essa belezinha aqui, maravilhoso. Tá lindo esse livro. Eu estava muito ansiosa para receber esse livro do James Baldwin. Ele veio junto com uma eco bag, com um caderninho. Eu fiz um videozinho mostrando lá no meu Instagram, Jaque Livros. Me segue lá no Instagram se você ainda não acompanha meu trabalho por lá também. Tem um videozinho no qual eu mostro tudo que chegou junto com esse livrinho do James Baldwin. Esse livro, Da Próxima Vez o Fogo, ele foi publicado em 1963 e se tornou um clássico incontornável no debate sobre os direitos civis nos Estados Unidos. É a reunião de dois ensaios, de dois textos, uma breve carta destinada ao sobrinho, seguida de um longo ensaio sobre a formação religiosa do autor. Então, além de uma carta para o sobrinho, um texto do James Baldwin sobre a formação religiosa dele. Tô com muita vontade de fazer essa leitura. Eu li O Quarto de Giovanni, que se tornou um dos meus livros preferidos. Esse livro, essa edição Da Próxima Vez o Fogo foi traduzida pela Nina Risi e tem um texto de pós-fácil do Ronaldo Vitor da Silva, que eu tô super ansiosa para ler também, junto com esse texto do Baldwin. Provavelmente vai ser o próximo Baldwin que eu vou ler, então tô bem feliz de ter recebido. Tá lindo, lindo demais. Veio marcadores, veio um caderninho, veio eco bag, enfim. Confiram lá no Jaque Livros mais detalhes de tudo que veio aqui com esse livro do James Baldwin, nosso querido, que esse ano, inclusive em 2024, completou 100 anos, é o ano do centenário de James Baldwin, que infelizmente faleceu, né, um pouco cedo, em 1987, mas nos legou a sua obra literária, nos legou a sua obra intelectual, e eu acho que é um autor que vale muito a pena conhecer, James Baldwin. Outro livro que chegou aqui no mês de setembro, junto com uma eco bag lindona, foi esse do Felipe Neto, que se chama Como Enfrentar o Ódio. Tá muito caprichado esse livro também, publicado pela Companhia das Letras. O Felipe Neto é essa figura conhecida, né, uma figura pública conhecida no Brasil. Ele nasceu em 1988 no Rio de Janeiro, começou sua carreira na internet em 2010, produzindo vídeos para o YouTube, e passado uma década seu canal acumula quase 50 milhões de inscritos. É também empresário e fundador do Instituto Vero, entidade sem fins lucrativos que atua no letramento midiático e na educação digital no Brasil, além do Instituto Felipe Neto, que auxilia escolas no desenvolvimento de saúde mental dos jovens. Ele também idealizou o movimento Cala a Boca Já Morreu, que oferece apoio jurídico gratuito a pessoas investigadas criminal ou administrativamente por expressarem uma ideia ou criticarem uma autoridade pública. Em 2020 foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time. Então, o que fala esse livro? Segundo a contracapa diz, que esse livro é um livro muito pessoal do Felipe Neto, e ele mostra como ele passou de alguém que disseminava ódio contra tudo, de que pensava discordar, para uma figura que se dedica incessantemente a combater o ódio, sendo hoje um dos principais ativistas na luta pela democracia e contra a desinformação. Muito legal, assim, sabe como é, né? Eu não sou muito fã do Felipe Neto, mas também admiro essa coragem dele de mudar o pensamento, de ir atrás, né? Tantas pessoas aí afundadas em perspectivas egoístas, perspectivas complicadas de mundo, perspectivas pouco inclusivas, e o Felipe Neto teve essa capacidade, digamos, né, de mudar de espectro. Então, é uma figura controversa, né? Não somos obrigados a concordar com tudo o que as pessoas pensam ou defendem, para também admirar, né, as coisas boas que elas fazem. Então, tá aqui o livro do Felipe Neto.
Vamos ver se em algum momento eu incluo esse livro nas minhas leituras. Por enquanto não vai ser uma prioridade, mas bora lá. Se vocês tiverem curiosidade sobre esse livro, me contem aqui, quem sabe eu possa me animar um pouco mais para ler o livro do Felipe Neto, que inclusive é sucesso de vendas, né? O cara é muito famoso, muito influente, então foi um dos livros mais vendidos da Bienal de São Paulo também. Pausinha pra tomar meu chá. Outro livro que chegou aqui da Companhia das Letras é esse lindo aqui, da Lilia Schwartz, que eu sou fãzaça. O Imagens da Branquitude, a Presença da Ausência, com essa capa belíssima. A Lilia Schwartz é uma grande historiadora brasileira, antropóloga, né? Tem uma presença pública também muito importante. Em 2024 ela se tornou imortal da Academia Brasileira de Letras. Ela é uma historiadora que eu conheço muito, que eu li muito ao longo da minha jornada, e não faz tanto tempo assim que eu descobri que ela é uma das fundadoras da Companhia das Letras, eu não sabia. Aí eu descobri por que ela publica tanto, né? Por que eu conhecia tanto as obras da Lilia, né? Claro. Então, eu vou ler um trechinho da carta que veio aqui do Paulo Augusto Franco, que é antropólogo e pesquisador do Departamento de Antropologia da USP. Olha o que ele diz. Em suas aulas, palestras e textos, Lilia Moritz Schwartz tem o costume de citar a filósofa e escritora Susan Sontag, ao dizer que a fotografia nasceu para mentir. Mas para Lilia, ao mentir, as fotografias contam muitas verdades. Essa é a aposta de Imagens da Branquitude, a presença da ausência, que nos convoca a ler imagens que testemunham a construção visual da branquitude como fenômeno social, sobretudo no Brasil. Interessante, né? E o livro tá muito bonito, a edição tá cheia de figuras coloridas, assim. Eu fiquei com muita vontade de ler Imagens da Branquitude. Certamente vou encaixar nas leituras, nas próximas leituras, pelo menos alguns capítulos, né? Pelo menos eu vou começar a folhear o Imagens da Branquitude. Deixa eu dar uma olhada aqui no sumário para conversar com vocês. Tem um texto de introdução, falando sobre as imagens como documentos que falam. O primeiro capítulo diz assim: eles que são brancos que se entendam, afinal o que é a branquitude? Alegorias do primitivo, quando a realidade marca encontro com a imaginação. Mapas coloniais, da arte de preencher espaços incógnitos. O 4 se chama Monumentos e Patrimônios Públicos, ou Quando a Branquitude se inscreve na pedra, no bronze e no concreto. O 5 se chama Branquitude e Negritude, quando luz é sombra e sombra é luz. O 6 se chama Os Fantasmas das Amas Negras, Intimidade como Forma de Agressão. O 7 se chama O Espetáculo dos Sabonetes, passando a limpo as fantasias raciais. O 8, O Nacionalismo Brasileiro tem cor, discursos sobre branqueamento no Brasil. E a quase conclusão, Na Espiral dos Mitos da Democracia Racial. Muito, muito legal. O tema do racismo e branquitude, literatura e história sobre a diáspora e feitas na diáspora africana, são temas que têm me interessado muito como pesquisadora, como historiadora, como professora e como pessoa também. Então, eu acho que a Lili com certeza vem para contribuir com esse livro Imagens da Branquitude, a presença da ausência. Sem falar que é muito bom de ler os textos da Lilia Schwartz. Se vocês ainda não leram, por favor, façam esse favor a si mesmos. Dos livros que eu escolhi da parceria com a Companhia das Letras para receber no mês de setembro, vieram 2. O quadrinho O Senhor das Moscas, que é a adaptação do livro O Senhor das Moscas, que eu tô muito curiosa para ler, tá muito bonito o quadrinho. Foi adaptado, então, e publicado pela Suma de Letras, HQ, Suma HQ, adaptado por Ahmed Jong e ilustrado também pelo mesmo autor, baseado, então, no Senhor das Moscas, do William Golding. Tô muito curiosa, eu peguei esse livro pensando em aulas, pensando em possibilidades de trabalhar com esse clássico que é O Senhor das Moscas, que eu ainda não li, mas o quadrinho eu animei um pouco mais para ler. Eu sei que esse livro ele dialoga com algumas coisas que eu assisti recentemente, como a série Yellow Jacket. Então, enfim, coisinhas que casaram para eu escolher a adaptação em quadrinho do Senhor das Moscas. Espero ler em breve. Tá bem linda a edição. Eu também escolhi esse livro aqui, que se chama Um Ditador na Linha, do Ismail Kadaré,
que eu não conheço ainda, mas é um autor que faleceu em 2024. Foi traduzido do albanês por Bernardo Joffli. Ismail Kadaré nasceu em 1936, é um dos mais destacados intelectuais europeus contemporâneos e nome de proa da literatura albanesa. Escreveu contos, romances, poesia e ensaios. E esse livro, O Ditador na Linha, evoca o mítico telefonema de Stalin a Boris Pasternak em junho de 1934, que durou poucos minutos e deu origem a rumores e interpretações que contribuíram para enfraquecer ainda mais a imagem do grande escritor russo. Então, estou muito curiosa para ler esse livro. Esse autor, eu não sabia da existência dele, infelizmente. Eu só soube da existência dele esse ano, quando ele faleceu. Mas aí, quando eu vi que a companhia estava publicando esse livro e estava dando essa opção de eu escolher, né, como parceira, eu não tive dúvidas que eu queria fazer essa leitura. Fiquei muito curiosa. Deixa eu só falar, então, para vocês que quem traduziu o quadrinho O Senhor das Moscas para o português, né, essa adaptação do romance Senhor das Moscas para o português foi... Só um momento, vamos ver se tá aqui. Foi Érico Assis. Essa semana foi o dia do tradutor, teve o dia do tradutor e é muito importante, né, dar os créditos para quem traduziu as obras que lemos. O trabalho dos tradutores é um trabalho criativo, é um trabalho tão importante. Temos tradutores incríveis e renomados no Brasil. Eu sou muito feliz pelo trabalho de tantas pessoas que têm vertido obras, né, de diferentes línguas para a nossa língua portuguesa. Então, isso nos permite acesso, né, a tantos mundos. Eu gosto sempre de atribuir os créditos para os tradutores. Já tem um tempo que eu adotei isso como uma prática, uma postura ética mesmo, e uma postura também de agradecimento e de alegria por tantos livros. Então é um mínimo que podemos fazer, né? É dar os créditos para essas pessoas que olham para essas obras, reconstroem essas obras a partir da nossa língua portuguesa. Então é isso. Obrigada a tradutores brasileiros e galera, vamos falar quem traduziu as obras que estamos lendo, por favor. Outro livro que chegou aqui da Companhia das Letras e que eu esperei muito, muito mesmo, é O Intermezzo, da Sally Rooney. Eu tô muito apaixonada por Sally Rooney. Esse ano eu li O Belo Mundo Onde Você Está e foi assim uma revelação para mim. Eu já tinha lido Pessoas Normais, gostado muito, mas depois de Belo Mundo eu realmente assim me encantei pela autora. Depois eu li o Conversas Entre Amigos também nesse ano ainda. E agora eu vou ler o Intermezzo, que recebi da Companhia das Letras, que é o lançamento. Eu confesso assim que eu recebi e que fiquei feliz de já ter em mãos, mas ainda não comecei a leitura. Ele foi traduzido pela Deborah Landsberg, que é a tradutora que tem vertido as obras da Sally Rooney para o português. Obrigada, Deborah Landsberg, sou maravilhosa, sou muito fã do trabalho dela e muito feliz por ela trazer as obras dessa autora irlandesa que eu gosto tanto para a língua portuguesa. E eu gostei mais da capa gringa amarelinha, mas esse azul aqui tá muito bonito também, esse azul da capa brasileira. E aqui temos mais um romance da Sally Rooney. É o quarto romance dessa autora que se transformou, né, num fenômeno mundial. Inclusive, recentemente eu assisti a adaptação de Normal People, que é inspirado no primeiro livro da Sally. E eu achei uma obra de arte aquela adaptação, tá? Maravilhosa. E, enfim. E aqui o que fala o intermezzo? Vou ler o textinho da contracapa para vocês. Peter e Ivan são irmãos, com quase 10 anos de diferença. Antes eram próximos e nutriam uma relação baseada em companheirismo e admiração, mas se afastaram com o passar do tempo. Ivan se formou há pouco na faculdade, joga xadrez e nunca se envolveu com ninguém a sério, até conhecer uma mulher mais velha que o fará enxergar a vida de outra forma. Já Peter se divide entre a carreira de advogado e duas mulheres que lhe oferecem perspectivas de futuro muito distintas, tendo como pano de fundo a morte recente do pai deles e a dor compartilhada que é capaz de ora afastá-los, ora aproximá-los. Intermezzo é a história dessa complexa relação entre irmãos e entre amantes. Um retrato da dor, da esperança e da beleza que só Sally Rooney é capaz de fazer. Uau! Ansiosa pra ler. Eu acho que eu vou gostar, então tô muito ansiosa mesmo.
Eu recebi no mês de setembro da editora Fósforo 2 livros que eu pedi. O primeiro foi o Notas Ordinárias, da Cristina Sharp. Essa belezinha aqui. Essa capa tá muito linda, é um livro ó, mais grossinho. Tá muito lindo esse livro. Veio com um marcador bem lindão também, que é esse aqui. Ó, um pedacinho do livro. E eu já tô lendo as notas. Eu tô na página 50 recém, mas são notas curtinhas, são 248 textos, se não me engano. 248 notas breves, urgentes e amplificadas a cada leitura. Ela tece com habilidade notável fragmentos do passado, coletivos e outros marcadamente pessoais, com realidades contemporâneas e futuros possíveis, construindo um retrato imersivo da existência negra cotidiana. A Cristina Sharp, ela é escritora, professora e pesquisadora, titular em estudos negros na área de ciências humanas da Universidade York, em Toronto, no Canadá. É autora de No Vestígio, que foi publicado no Brasil pela UBU. Muito bem, tô curiosa para ver como chega ao fim esse livro. Ela é uma autora muito crítica, que está escrevendo sobre temas que me interessam, como eu já disse, né? Então, mais uma leitura que está em andamento já. Espero concluir, mas não tô com muita pressa. Quem traduziu o livro da Cristina Sharp foi Jess Oliveira. Traduziu do inglês. E eu recebi da Fósforo também esse lançamento que se chama Nosso Corpo Estranho, do Reginaldo Pujol Filho, que saiu agorinha, recentemente. Eu li a sinopse e eu fiquei muito curiosa para fazer essa leitura. Eu vou ler aqui o trecho para vocês. Eu fiquei assim, eu quero encaixar esse livro. Vocês vão ver que vai estar entre os meus próximos livros. O protagonista desse livro nasceu em 1960 em Porto Alegre e se mudou ainda jovem para Nova York, onde iniciou a carreira artística. Teve contato com ícones da pop art como Andy Warhol e esbaldou-se na noite da Big Apple. Como tantos outros de sua geração, viu paixões transformarem-se pelo medo do HIV. Com seus trabalhos inusuais, e o artista inquieto e multifacetado desponta dos textos de sua exposição retrospectiva, e é como se caminhássemos por entre as obras. Mas quais delas, sem imagens que lhes deem materialidade, deixamos-nos levar pelas palavras do curador, Reginaldo Pujol Filho, que se transforma em personagem de sua invenção e nos faz questionar quais os limites da ficção, do que é capaz a linguagem e, mais profundo, o que é a realidade. Estou muito curiosa para ler esse livro. Vamos ver como será a experiência com o Reginaldo Pujol Filho, que eu ainda não li nada dele. Eu comprei alguns livros também que chegaram aí nos últimos tempos. O primeiro deles é esse que veio com o circuito UBU, que é o do Foucault, do Michel Foucault, Loucura em Linguagem e Literatura, que eu pretendo ler com a minha irmã. A tradução foi feita pelo Nélio Schneider e, assim, loucura, linguagem, literatura, temas que me interessam, né? Tratados e abordados por Michel Foucault. Então, muito ansiosa para começar essa leitura. Eu e a minha irmã estamos combinando de começar em breve. Vamos ler, assim, bem devagarinho. Vai ser uma leitura demorada. E a edição tá linda, 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 linda. Caprichadíssima. Feita pela editora Ubu, com essa capa que tem a arte do Leonilson, né? E eu gostei muito dessa capa. Eu comprei também o Cupom Falso do Lev Tolstói. Eu tava com muita vontade de ler esse livro desde que saiu, com tradução da Priscila Marques e publicado pela editora 34, e também com saudade de ler um Tolstóizinho. Então, assim que ele chegou, eu já li. Ele vai aparecer em breve entre as leituras aqui feitas no canal, e foi uma delícia reencontrar com o autor de Ana Karenina, o autor de Sonata Kreutzer, o autor de Felicidade Conjugal, alguns dos meus textos preferidos do Tolstói. Eu tenho Guerra e Paz aqui para ler, mas eu ainda não me encorajei, então eu tô dando jeito em alguns textos mais curtos até que chega o momento de Guerra e Paz. Eu também comprei outro livro que eu queria muito ler e que eu li assim que chegou também, vai aparecer também nas leituras aqui, que é o Melhor Não Contar, da Tatiana Salem Levi, publicado pela editora Todavia, e eu gostei tanto, tanto desse livro, assim, que livro maravilhoso. Pessoas, leiam Tatiana Salem Levi. Esse livro aqui, então, é uma narrativa autobiográfica, é um romance que a Tatiana Salem Levi escreve a partir de algumas experiências de perda
e de abuso que ela viveu na vida dela, e eu gostei muito. Ao mesmo tempo, ela escreve sobre escrita, ela referencia, por exemplo, Virginia Woolf. Ela fala do relacionamento dela com a mãe, com as irmãs, e enfim, esse livro é de uma beleza imensa. Ao mesmo tempo, ela reflete sobre escrita, sobre o fazer literário, sobre se colocar nas obras literárias, né? Sobre colocar as experiências de vida nas obras literárias, sobre o que seria se expor, né, nas obras literárias. E esse título, Melhor Não Contar, é a resposta que ela teve de muitas pessoas, o conselho que ela teve de muitas pessoas, que seria melhor não contar sobre os abusos que ela sofreu do padrasto dela, que era uma figura muito conhecida do cinema nacional. E, enfim, a Tatiana Salem-Levy, ela era filha de Helena Salem, que é uma jornalista bem conhecida e bem importante na história, né, brasileira, e que já faleceu já tem algumas décadas. E eu adorei conhecer um pouco mais da Tatiana Salem-Levy através desse livro e da escrita dela também, porque a escrita dela é maravilhosa. Eu já li A Chave de Casa, mas já tem um tempo, e eu lembro que eu fiz uma leitura muito espaçada e em alguns momentos eu me perdi até no romance A Chave de Casa, que ganhou um prêmio, não lembro se foi o Jabuti ou São Paulo de Literatura. E agora eu voltei, então, a ler Tatiana Salem-Levy com o Melhor Não Contar, e eu fiquei deslumbrada com a escrita dela, é muito boa. Então, fica essa recomendação, é um livro muito bom. Eu peguei ele ali nos dias que eu queria tanto ler, porque eu ouvia falar dele e eu ficava emocionada já e muito curiosa, e aí acabei comprando e já lendo. Já fiz comentários a mais sobre o livro que eu não queria fazer nesse vídeo, mas enfim. Eu também comprei esse da Anne Carson, que fazia um tempo que eu queria, que se chama Sobre Aquilo em que Eu Mais Penso, Ensaios. A tradução é da Sofia Nestrovsky e tem também, e quem organizou também foi a Sofia Nestrovsky e o Danilo Ora, publicação da Editora 34. Eu li o Falas Curtas da Anne Carson, que saiu pela Relicário, e agora eu quero ler esse aqui. Tem um ensaio que fala sobre o tempo em Virginia Woolf e Tucídides. O tempo comum, Virginia Woolf e Tucídides sobre a guerra. Eu estava muito curiosa para ler esse ensaio. Enfim, agora eu vou poder ler esse livrinho da Anne Carson. E também A Obrigação de Ser Genial, da Bettina Gonzalez, que saiu pela Bazar do Tempo, com tradução da Silvia Massimini Félix, que eu adoro também, falando em tradutoras queridas. A Silvia Félix é uma das minhas mais queridas tradutoras. E esse livro me chamou muita atenção desde que ele foi enviado, né, na caixinha do Clube F da Bazar do Tempo, e agora eu pretendo fazer a leitura em breve. E agora é a segunda parte do nosso book haul. São presentes, alguns presentes que eu ganhei nos últimos dias do meu querido amigo Cristiano. O primeiro que eu quero mostrar aqui é A Reinvenção da Natureza, da Donna Haraway, Símios, Ciborgues e Mulheres, tradução de Rodrigo Tadeu Gonçalves, que foi publicada pela editora Martins Fontes. Eu tô muito curiosa para ler mais dessa autora, tão citada por outros autores que eu tenho lido recentemente. O que diz na contracapa aqui? A tônica das recentes pesquisas em história da ciência é a ideia de que a natureza é construída e não descoberta, por extensão, de que a verdade é feita e não encontrada. Ao analisar tanto os resultados da pesquisa científica quanto a maneira de conduzi-la, Donna Haraway traça as raízes do conhecimento e da cultura. Ao fazer isso, ela mostra que, longe de uma pretensa objetividade na ciência ou de uma imparcialidade na verdade, concepções sustentadas não só pelo senso comum, o que entendemos tanto por um quanto por outro está profundamente situada nas noções de gênero e de raça. Que legal! Mas não apenas o gênero e a raça, que aparecem como navalha epistemológica para pensar o que é o humano, o que é a natureza e que natureza ele tem. Por meio de um estudo cuidadoso
de publicações, artigos, genealogias acadêmicas e da história das expedições e instituições de pesquisa, a autora desvela a construção histórica dos certificados de origem das relações sociais existentes, a naturalização da raça, do sexo, da classe e da localização geográfica, certificados esses por meio dos quais é igualmente naturalizada, justificada e ratificada a hierarquia imaginária que sustenta o racismo, o machismo, as explorações de classe e coloniais. Uau! Com muita vontade de ler esse livro. Obrigada, Cris. Ó, tá super grossinho também, edição bem lindinha, feita pela editora da Martins Fontes. Eu também ganhei do Cris um livro que eu queria há um tempo, desde que saiu também na caixinha do Clube F, que é esse, o Vitória Ocampo e Virginia Woolf, Correspondência. As duas trocaram correspondências ao longo da vida. A Vitória Ocampo, que foi uma intelectual tão importante, né, fundadora da revista Sur, uma intelectual argentina tão importante, e as cartas que ela trocou com a Virginia Woolf, minha deusa maravilhosa. A tradução foi feita pela Emanuela Siqueira, pela Nilceia Pedra e pela Rosália Piroli, e a organização e apresentação pela Manuela Barral. Tá lindo esse livro, a edição super fofa, tem os manuscritos, tá muito linda essa edição das cartas da Virgínia com a Vitória Ocampo. Incrível, incrível que tenham trazido esse livro por português, fiquei mega feliz. E ó, as capinhas combinando dos presentinhos que eu ganhei do Cris. Lindas, né? Eu também ganhei do Cris Doce Amanhã, da Banana Yoshimoto, com tradução do Jefferson José Teixeira. Ai, fiquei super feliz. As edições da estação, né? Vem com um marcadorzinho da Estação Liberdade. E esse livro foi recomendado para mim lá no Instagram, quando eu pedi dicas de livros conforto, sabe? Livros conforto. Eu tava precisando ler um livro gostosinho e esse livro foi me recomendado. Então, por isso que ele foi pra minha lista e o Cris acabou me enviando. Fiquei mega faceira e quero incluir entre as minhas próximas leituras. Eu também ganhei do Cris 2 livros da editora Inê, que ele comprou e leu e depois me enviou. O Deus da Carnificina, da Yasmina Reza, que é essa belezinha aqui. Pequenininhos, eu adoro essas ediçõezinhas da Inê. Com tradução de Mariana Delfini, e é uma peça. Eu tô com muita vontade de ler Yasmina Reza já tem um tempo, e agora, então, posso fazê-lo. Ansiosa para conhecer. A Yasmina Reza é uma escritora e dramaturga francesa. E eu ganhei também do Cris Um Antídoto contra a Solidão, do David Foster Wallace. Os textos, né, nessa coleção aqui da Inê, os títulos ficavam atrás na contracapa, agora acho que mudou, né, com as edições novas da Inê. A tradução foi feita pela Sara Grunhagem e Caetano Galindo, e o David Foster Wallace foi um escritor norte-americano que nasceu em 1962 em Nova York. Eu acho que ele já é falecido, né? Me ajudem aqui, não tenho certeza. E curiosa, gosto desse título, me deixa com vontade de lê-lo. Pois é, pelo jeito que tem aqui são entrevistas do David Foster Wallace. Um conjunto de entrevistas. O tema da solidão é um tema que me interessa bastante. Sim, gente, o David Foster Wallace já é falecido, sim. O Rei Pálido é um romance póstumo dele, inclusive. Bom, vamos descobrir do que se trata esse livro. Muito curiosa. Obrigada, Cris. Eu também ganhei do Cris A História do Amor, que é esse livro aqui, publicado pela Companhia das Letras, de Nicole Krauss. É um romance. Ai, que capa linda. Tá muito linda essa capa. Com tradução de Paulo Schiller. O que diz aqui sobre esse livro? Narrado por diferentes vozes, cada um com seu ritmo e sintaxe própria, esse aclamado romance de Nicole Krauss fala de um manuscrito perdido na invasão nazista da Polônia. Décadas depois, ele reaparecerá para unir os destinos de personagens no início e no fim de suas trajetórias, como uma lembrança das forças opostas que cercam uma tragédia histórica. De um lado, a dor de quem precisou se reinventar como indivíduo depois do trauma do Holocausto, de outro, o chamado da vida que pulsa apesar da perda e do desencanto. Uau! Muito curiosa para ler esse romance.
Cris me recomendou fortemente esse livro, que ele já leu, então, História do Amor, curiosa. Acho que vai ser uma leitura bem legal. E também esse, A Arte, Como se encontrar na escrita, o caminho para despertar a escrita afetuosa em você, da Ana Holanda, publicado pela editora Bicicleta Amarela. É o selo da Rocco? Ai, que legal. Eu não conhecia essa autora. A Ana Holanda é jornalista formada pela PUC São Paulo. Ela é editora-chefe da Vida Simples, pelo menos a época da publicação desse livro, né? E fiquei bem curiosa pela proposta do livro, que saiu em 2018. E fala sobre escrita, que é um tema que me interessa, então vamos dar uma folheada para ver. Me contem aqui se vocês gostaram desse vídeo, se gostaram dos livros que chegaram, comentem nos comentários sobre as leituras que vocês mais ficaram interessadas, que eu posso fazer a partir de todas essas novidades que vieram compor a minha estante. E manda esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar. Se você não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Um abraço e até o próximo vídeo.